Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. No Culturando, você sabe, a gente fala sempre da cultura de Macaé, das coisas que acontecem na cidade, das manifestações culturais e, automaticamente, dos atores, dos personagens que protagonizam a cena cultural da cidade. A gente teve recentemente o início de um projeto muito bacana, a gente já conversou aqui com a secretária de Cultura, a Valesca Freire, e ela falou desse projeto, que é o projeto Choro na Rua, em que apresentações musicais são levadas ao centro da cidade, ao calçadão da Avenida Rui Barbosa. Na primeira edição foi o Chorinho e o Samba, com o Regional do Biguá, e na segunda edição, Macaé foi surpreendida por uma voz maravilhosa de uma cantora novata na cidade, porque todo mundo perguntou, mas de onde saiu essa moça, gente? A gente nunca viu aqui. O nome dela é Daniele Souza, ela está aqui na minha frente. Dani, prazer te receber. Ai, Silvio, que prazer você ter ido, assistido também essa minha primeira apresentação pela Secretaria de Cultura e a gente ter recebido esse convite, porque ajuda também a divulgar o trabalho que a gente está realizando agora. Muito feliz de estar aqui com você. Maravilha, ela está aqui acompanhada do marido, promoter, empresário, produtor executivo. Eu sou produtor, eu toco violão, eu sou empresário, eu sou o produtor artístico, o pandeiro. Liga o microfone. Eu que faço o som quando não tem som. Então, assim, na verdade, a ideia é que... E eu cuido da parte do posicionamento de imagem dela online, né? Uhum. Então a ideia é que eu ajude que esse trabalho maravilhoso tenha alcance e tenha oportunidade. O Uriel é um profissional de marketing, de propaganda, né? Tá militando aí na propaganda desde os primórdios da era digital e por conta disso ele agrega uma qualidade interessante ao trabalho da Daniele, que é essa coisa da visão, porque o artista, além de cantar bem, ele tem que se vender esteticamente, tem que se vender em termos de imagem e tem que se posicionar também. Existe todo um trabalho ao redor de um artista no palco, da música ser ouvida. Uhum. E é natural e é muito trabalho. E é natural que o artista possa, né, quando pode, porque isso é um privilégio que a gente tem, se dedicar para a produção artística. Uhum. E deixar todo esse outro aparato que é administrativo, às vezes, é o marketing, é o técnico, uhum, ele ser cuidado como um apoio paralelo, porque senão, como muitos artistas não conseguem fazer isso tudo, é difícil dar os próximos passos para você ter uma carreira profissional. Então a gente bate essa bola aí de que, na verdade, no final eu falo, tua agenda tá aqui teu microfone, tá aqui tua música, você vai cantar, agora é contigo. O line-up tá ali. Tudo, uma banda montada para você. Então... acho que todo esse crescimento que a gente tem tido, a qualidade do trabalho como está agora, a gente deve muito ao conhecimento do Uriel e a dedicação dele. Ele estuda, ele faz cursos, e a gente conversa e muitas vezes eu digo não quando a gente tocava voz e violão, porque a gente tinha uma empresa de música para casamentos em Curitiba. Uhum. Então viemos para cá e eu fiquei deprimida porque eu achei que a minha carreira tinha acabado. Já era lenta porque, como a realidade da maioria das mulheres brasileiras, nós somos mães, donas de casa, e eu também sou professora de música na educação infantil. Estou com 13 turminhas no Colégio Castelo também, onde eu estudou. E como o Uriel falou assim, o artista deveria se dedicar totalmente para a sua arte. Isso é um sonho, né? Talvez um dia. Quase utópico, quase né? utópico, né? Que a gente se divide em muitas funções.
Mas realmente, o motor para o crescimento desse trabalho está nas mãos do Uriel. E é o seguinte, gente, essa coisa da comunicação digital, do marketing, da estratégia de se vender a imagem do artista, ela é muito importante e muito eficiente. Tão eficiente que tem gente que não canta um terço do que a Daniele canta e faz sucesso por conta do marketing agregado à carreira. Exatamente. Mas isso é uma outra discussão, senão eu vou começar a falar mal aqui dos cantores que eu não gosto. Mas o bom é que assim, o meu trabalho é muito fácil quando eu tenho uma artista desse tipo. Você tem um material... Então quando começa a cantar... Um material técnico muito bom. Agora, vamos falar da Daniele Souza, cantora. Você começou a cantar muito novinha, né? É a primeira lembrança que eu tenho, eu cantei na igreja, aos 6 anos de idade. A família já cantava na igreja. Lá no Paraná. Lá em Piraquara, onde nós morávamos, né? Então a igreja tinha orquestra, aquela coisa toda, investimento que algumas igrejas evangélicas costumam fazer, que você entra e você já tem que aprender um instrumento, né? Enfim. E aí a família já cantava e eu não podia cantar porque eu era muito pequena. E eu enchi tanto a paciência que me deixaram cantar um hino. E eu lembro daquele momento, eu olhando o rosto das pessoas. Meu tio estava tocando violão para mim e eu olhava para ele, faz a introdução, porque geralmente era com aqueles playbacks, com introduções lindas. E eu, como a minha foi uma participação curtinha, improvisada, não tinha ali a música. Eu no violão e eu tinha que entrar. E eu encarando ele. Cadê minha introdução, né? Enfim, você estava esperando aquela coisa orquestrada, claro, bacana. Meu show era minha estreia há 6 anos. E veio um violãozinho baldio ali. Enfim, e aí cantei, as pessoas aplaudiram. Então essa é a primeira lembrança da Dani cantando na vida, nessa vida. Com 6 anos. E você estava contando aqui fora do ar que você é de uma família que tinha uma tradição de um apego, de um gosto pela música, né? Sim, a família As pessoas da sua casa gostavam de cantar. Muito religiosos, né? Muito apreciadores de música gospel e dos artistas sertanejos daquela época. Tito Luiz Chororó já estava no auge, as 3 duplas ali, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. O Tonico Tinoco era antes, né? Mas era essa geração que já foi o pop, né? Já era a transição, Christian Ralph, né? Christian Ralph, sim. Então a gente gostava muito João de moda, Mineiro, de viola e o sertanejo mais raiz. E essas duplas jovens, vamos dizer assim, que eles já faziam muito sucesso na época, encantavam muito com as letras. Então a gente fazia os duetos em casa, gostava muito de cantar junto. As canções sertanejas e música religiosa, né? Música gospel. A gente se encontrava aos domingos, alguém começava a cantar um louvor, aí vinha um, colocava uma voz, vinha outro, colocava... Aí aparecia um violão. Cantando. Aí um já pegava o violão, começava a tocar. E todos autodidatas, assim, a família não estudou, era um dom natural, como algumas famílias têm isso, né? Você não estudou canto? Eu estudei mais tarde, né? Eu comecei a cantar em família e, inclusive, a família dizia que eu desafinava, porque eu era aquela que eu não firmava. Eu sempre tive musicalidade, mas se eu começava a fazer a primeira voz e a mãe começava a fazer a segunda, que ela era contralto, eu passava pro contralto. Então eu acabava atrapalhando as harmonias e eles falavam, fica quieta aí, não canta essa não. E eu fui me frustrando porque aquilo era um encantamento para mim. Eu queria fazer parte, eu queria cantar e eu percebi que eu atrapalhava. Então isso mexeu com o meu ego, com a minha autoestima de menina. Mas aí eu pergunto, a sua mãe fazia o contralto, mas ela sabia que fazia o contralto ou era instintivo? Sabia, porque eles tinham o aprendizado da igreja, né? Não era a igreja ensinava. Música, mas a escola tinha o maestro, né? Ou tinha os corais, então eles orientavam, quem vai fazer o contralto? Tinha um treinamento. Talvez não soubessem mais tecnicamente, mas sabiam que aquela voz era da harmonia do contralto. Sabia que era um médio grave, né? Sabia que é mais agudo. Barítono, tenor, meu tio fazia as vozes, essas linhas, né? Eu geralmente no soprano minha voz é mais aguda. Então tínhamos esse conhecimento básico da igreja mesmo. E aí a gente pode fazer um corte aqui nessa linha do tempo, por exemplo, e aí eu volto pro último sábado, em que eu vi você cantar de tudo. Foi. Assim, você cantou na noite. Eu cantei em alguns bares em Curitiba. Meu trabalho na noite começou em Curitiba. Eu cantava na igreja, cantei ali na família. Aí dali eu comecei a ir para as igrejas. Depois você foi cantar na igreja. Uma temporada em igreja católica, né? Tínhamos alguns grupos vocais. E aí sempre sendo convidados, porque a gente tinha essa facilidade de cantar. Então passamos bastante tempo cantando na igreja católica. Um dia teve uma festa
na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Almirante Tamandaré, onde eu morava, e contrataram, acho que era Dia das Mães, era uma coisa assim, contrataram uma banda de baile. E lá era muito sítio interior, a gente não tinha os acessos que tem hoje, então eu nunca tinha visto uma banda de baile. A banda chegou e eu fui na festa. Gente, vieram com um ônibus, saiu aquela turma toda, a cantora começou, a primeira cena, ela estava abaixada lá na frente do piso, né, onde a gente ia dançar, o palco estava lá para trás com a banda toda montada, e ela fez uma cena, a luz foi nela, ela fez uma cena e começou a cantar e foi andando pro palco e eu não conseguia me mexer olhando aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que cantar um negócio Você tinha desse. 16, 15 anos? 15 e 18 anos aproximadamente. Certo. Então, eu comecei com aquele sonho que eu queria cantar em banda de baile. Aí comecei a trabalhar em Curitiba, né? Alguns empregos que eu tive em Curitiba, eu trabalhei de tudo. Natural. Primeiro, fui cuidadora de idosos. Isso. Trabalhei também como doméstica, porque a minha mãe foi Comércio. doméstica, né? E comércio nunca trabalhei, mas assim, aí depois passei a secretária, uma das minhas patroas, né? Me contratou como secretária de uma corretora de seguros. E aí comecei a fazer esse intercâmbio com Curitiba e nessas voltas conheci o Conservatório de MPB de Curitiba e foi a primeira escola que eu me inscrevi para estudar música. Aí fui conhecer o nome Noel Rosa, porque eu estava até comentando com a minha sogra antes de vir, a gente recebe muito ouro da música brasileira por telenovelas, né? Hoje em dia, tanto os veículos de internet, propagandas, só que você não associa de quem é essa música, quem é esse compositor, né? E aí eu fui saber quem era Noel Rosa, teve recital, cantei uma música do Noel e fui conhecendo compositores e essa nata, né, da música brasileira, que alguns eu já tinha ouvido falar, outros eu até cantava porque eu ouvia no rádio, porque eu tinha conhecido na novela, mas não sabia que era daquele autor. E dali eu conheci um amigo que me ajudou a fazer um repertório para começar barzinho. Você tem que fazer aula de canto ali, teoria musical. E aí ele falou, Silvio, você me interrompe, tá? Que eu vou... Fica à vontade, fica à vontade. E gesticula, e fala rápido. A gente montou um repertório e eu fui dar uma canja no barzinho que ele cantava. E aí eu comecei a ir para essa coisa da noite. Porque... E aí você entrou, a tua porta de entrada então foram os clássicos. O Noel Rosa... mas quando eu fui pra Barzinha, já foi a linha Marisa Monte, era muito forte, aquela de Djavan, de abelha, esse pop MPB, né, que até hoje tá aí, muito forte também. Mas foi isso, pra bar, assim, se eu levei Elis Regina, que são esses clássicos que a gente ouve nos bares também, né? Sim. Mas Noel, essas coisas, foi mais no teatro, lá tem o Teatro Paiol, em Curitiba, que aliás eu desejo, né, voltar como artista e fazer um show nesse teatro. E lá eram os recitais do Conservatório de MPB. Então lá eu cheguei a me apresentar 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, com esses clássicos, né, mais antigos. Mas logo eu fui para Barzinho e nesses contatos de Barzinho, aliás, eu trabalhava num projeto, sempre fui muito envolvida também com a educação. Sou muito apaixonada por educação. Legal. E fui dar aula de música para um grupo de crianças em Piraquara, já morava em Almirante Tamandaré. E fui convidada por um amigo para dar aula para um grupo de crianças em Piraquara. E eram crianças vulneráveis, vamos dizer assim, né? Nesse projeto eles contrataram um professor de violão, o Alexandre, que se tornou um grande amigo e era vocalista de banda de baile. Chegou meu passaporte para as bandas de baile. Ele era de São Paulo, se eu não me engano, estava há pouco tempo em Curitiba e ele vivia procurando, porque ele vivia só da música. Eu, na época, eu acho que ainda trabalhava como cuidadora de idosos, então eu sempre estava nos meus empregos e a música era quando dava, né? Sim. E aí ele conseguiu uma vaga e o dono falou, você tem uma cantora para indicar? E ele tinha me ouvido, ele conheceu meu trabalho no projeto, me ligou, Dani, você quer fazer? Cara, eu fui correndo, mas olha, aquilo foi uma sensação. Fiz o teste, passei. E aí fiquei, acho que 1 ano, mais ou menos, nessa banda. Depois passei por umas 3 ou 4 bandas de baile e aí, pra mim, porque cada um tem seu espaço, seu valor, né? Mas foi sofisticando.
Até que a última, né? Não, a penúltima Nobre Arte do Charmac, que é um grande baterista lá em Curitiba, um grande amigo. Eles cantavam jazz e eu cantei Ella Fitzgerald. Então também foi uma abertura de um repertório, uma experiência como cantora que eu nunca tinha tido. Baixo acústico. Essas bandas de baile, elas davam bailes populares ou bailes segmentados? A primeira banda era a banda de formatura. Sim. Então cantava muito Jota Quest, Ivete Sangalo, para animar a noite toda, né? Sim. A segunda acho que já foi a ênfase, eu não lembro qual foi a segunda. Mas era mais voltada, as duas outras eram mais voltadas para o segmento de casamento. O Charmac é empresarial. Ele era mais empresarial. E aí... Mas fazia casamentos também, né? E essa do Charmac era mais sofisticada. Nenhuma era banda de clube que as pessoas pagam ingresso para entrar. Não. Mas já houve eventos que essas bandas tocaram em clubes. Sim. Sei lá, para um carnaval ou para um evento específico que aconteceria num clube. Então essas bandas elas eram bem versáteis. Mas o mercado de casamento em Curitiba ele é bem intenso. E aí eu fui muito feliz nas bandas de baile. Eu tenho essa voz mais leve, né? E na banda de baile eu tinha que cantar Aretha Franklin. É uma voz pesadona, né? Totalmente metalizada, projetada, uma técnica que eu não tinha. Então, de tanto forçar a voz para tentar dar ganho e entregar o que a banda precisava, eu passei, talvez, por um processo ali de uns 3 anos de nódulos. Tive 2 incidências com aparecimento de nódulo na prega vocal. Um deles me parou, acho que por quase 1 ano, que eu não pude cantar em banda de baile, fazendo tratamento com fono. Só na fonoterapia resolveu. E ainda mais, né, Urias, que é o seguinte, dependendo da montagem técnica desse palco, dessa banda, você perde muita referência, você que está cantando, por não ter um retorno adequado, por não ter um retorno auricular que te dê uma fidelidade daquilo. E aí, por não se ouvir, você só consegue se ouvir quando você força para se ouvir. E tudo isso tem um custo, né? Então, tudo isso tem um custo. Por muito tempo, o retorno era muito de chão. E aí, quando você entra a banda com o som inteiro... Te arrebenta, te abafa totalmente. Cobria, né? Eu olhava pro técnico e falava... Põe mais a minha voz, ele tá no talo. Por isso que hoje, só para fazer um adendo aqui, é por isso que hoje você vê, por exemplo, um videoclipe, uma apresentação no YouTube, um show ao vivo, você vê as pessoas cantando com muito menos esforço, ou aparentemente com menos esforço, porque elas estão com um retorno aqui, aquela coisinha que sobe um fio por trás da orelha, e aquilo ali é um som espetacular. Suficientemente para a pessoa entender que ela pode cantar no tom que ela quiser. No volume adequado e confortável. Usando a voz que ela tem, potencial que a voz que ela tem. O resto o som vai resolver. Porque antes disso o cara tinha que gritar para se ouvir. E aí arrebenta com a garganta, né? E a coisa a gente depois, né, no processo que ela passou, um professor detectou um problema que não era só técnico, era fisiológico. Né? Também que fazia com que perdesse volume. Sim. Então esse processo ajudou ela a consertar esse processo fisiológico. Sim. Só que aí teve um processo de reaprender a cantar. E isso foi 1 ano desafinando. Complexo. Eu sou muito... Isso alterou os teus tons? Não. De início sim. De início, a voz, sim. Eu aprendi a usar o registro de peito, né? Então ficou uma voz mais projetada. Você usava antes mais a voz de cabeça, né? Geralmente mais a voz de cabeça, para falar ou para cantar. E tinha uma fendazinha que ficava o tempo inteiro na prega. Ao longo dos anos, né, de lá para cá, a pedagogia vocal, né, ganhou espaço, ganhou força. Então acho que as questões técnicas também de voz, tanto a questão de som quanto as técnicas vocais foram se apurando. Eu sempre quis ser artista, sempre desejei e admiro muitíssimo o Chitãozinho e Chororó, que era uma das nossas duplas favoritas, ainda é, né? E o Chororó tá lá, não sei a idade dele atual, ele canta com a mesma voz de 15 anos de idade. E aí eu acompanhava assim e ele dizia, sai do show, vai pro hotel.
uma vida saudável. E eu sempre quis cantar e quero cantar até 100 anos, até quando eu tiver vida. Então eu sempre busquei estudar técnica vocal, fiz a fonoterapia e agora tô de novo porque a agenda cresceu. Eu também sou professora e mãe e a voz. O ano passado eu tive 2 episódios de rouquidão, que até tivemos que cancelar um show, adiar um show, e aí isso eu falei, peraí. Acendeu um alerta, né? Peguei a fono de novo, que ela é uma preparadora vocal, Doris Beraldo, é maravilhosa, lá de Curitiba. E ela me faz o preparo para... Você viu o show de sábado, estava excelente, né? A gente tinha feito 4 horas de show na sexta-feira, eu dormi 5 horas. E aí a gente entregou 2 horas, nervosos, porque era a nossa estreia. E no domingo ainda tivemos um trabalho musical e a voz estava ok. Então, precisa ter esse comprometimento com a voz para você entregar e estar bem para fazer o que você Acho que fazer. qualquer profissional da voz tem que ter cuidado com a voz dele. Faça ele o que for. Tem que ter um cuidado sensacional. E aí a Daniele Souza está lá no calçadão cantando no projeto Choro na Rua. Eu paro para conversar com os amigos, com o nosso amigo em comum, o querido amigo Robson Fará, e estamos lá batendo um papo e tal. E aí eu perguntei para o Robson: o que é essa menina, gente? Eu nunca vi, coisa e tal. E aí ele começou a contar um pouco da sua história. E você que está me assistindo agora aqui no Culturando deve estar pensando assim: tá, ela começou a cantar em Curitiba, 6 aninhos, na igreja, ficou petrificada quando viu a banda de baile, né? Mas como é que ela veio parar em Macaé, gente? Essa pergunta deve estar todo mundo me fazendo. Como é que você veio parar em Macaé? Uma pergunta que o Fará fez: o que você já fazer aqui? Você estava em Curitiba. Desculpa. O caminho natural de quem tem o sonho de ser cantor Curitiba não é um centro cultural, mas não é um centro projetador de nomes na cena musical. As pessoas partem para São Paulo ou para o Rio de Janeiro quase que invariavelmente. Você veio para Macaé. Como é que foi esse negócio? Deixa eu só te contar um pouquinho antes da vinda de Macaé, que vai justificar a vinda para cá. Na verdade é que teve um macaense que foi pra lá, né? Já durante as bandas de baile, ali na minha reta final em banda de baile, tava na banda ênfase, que são amigos maravilhosos, uma banda incrível também. Conheci o Uriel nesse entorno. E o Uriel chegou a assistir show nosso, né? Enfim, e eu também fazia barzinho, fazia faculdade de música. Eu fiz hoje é Unespar, mas é a antiga FAP, que era a Faculdade de Artes do Paraná. Eu fiz licenciatura em música. Legal. Né? Porque eu já dava aula de música também desde cedo na igreja, porque era interior. As pessoas me viam cantando bem, me ensina a cantar como você canta. Eu falei, mas eu nunca fiz aula. Não, mas só ensaia comigo. E eu virei professora. Aí comecei a dar aula, uma professora empírica, né? Fui ensaiando, fiz grupos, fiz apresentações, uma experiência muito legal. E aí quis fazer a faculdade de música também. Então o Uriel me pegou no primeiro ano da faculdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha tentado 4 anos, porque não tinha dinheiro para pagar cursinho. Eu falei, vou tentar. Se eu não conseguir passar, vou desistir. Cara, foi pela glória de Deus. Hoje, quando eu vejo as matérias, né, o que foi cobrado naquele dia, eu falo, cara, é só por Deus. Como é que eu passei? Passei. E foi muito bom. A faculdade foi incrível pra mim. Aí o Uriel me conheceu no primeiro ano, eu tava na banda de baile e ele começou a acompanhar o meu sofrimento com a voz. Porque continuar... Aí tinha entrado Lady Gaga. Nessa última banda, era o... começou as músicas da Lady Gaga a bombar. Aí tinha que cantar Lady Gaga. Eu falei, gente... E aquilo é sofrível, né? Não, assim... Pro aparelho fonador, né? É outra técnica, né? Então, de novo, voltou para essa região de uma voz mais gritada, que eu não tinha técnica, e na época não tinha, assim, muitos professores que ensinavam isso, né? Que é o belting, né? O famoso belting, e tem outras derivações, né? Mas, enfim... E eu comecei a sofrer, eu saía de casa para cantar chorando. E ele falou, mas por que você vai nesse sofrimento? Mas porque eu amo, eu persistia naquilo. Ela já saía chorando de casa. E aí, quando foi na última tentativa de banda, que eu tava já na troca de voz, eu fiquei 1 ano desafinando, porque eu troquei o registro, então eu não conseguia afinar direito. Aí eu fiz um show terrível. E esse grande amigo chegou pra mim e falou, Dani, a gente ama você, mas infelizmente não vai dar. Aquilo pra mim foi... a assinatura do fracasso. Você não serve, você cantora, sabe? E aí, voltei pra casa chorando, o Uriel falou assim, tá bom. E a gente já fazia uns barzinhos juntos, né? Ele falou, vamos montar um projeto pra você. Ele sempre empreendedor, com essa cabeça administrativa, né? Que cuida do administrativo como eu não consigo ver.
Montamos a Arcos, que foi a nossa empresa de casamento, ficamos 12 anos. O primeiro contrato foi de 2012, mas o primeiro casamento a gente fez já no primeiro ano que a gente já fazia de forma informal. Foi mais ou menos uns 12 anos de trabalho em casamentos. Isso 10 foi uma anos coisa até que voltar pra cresceu cá. muito. E o Uriel, como ele tem mercadão, feito agora na minha carreira autoral, ele foi de instinto também essa coisa, né? Da produção musical. A gente como apreciador, a gente percebe alguns cuidados. E como eu já tenho essa coisa de ficar gostando de ver o atrás, de como que se chega até ali, a gente começou, né, a conversar. E ele começou a convidar músicos muito bons para tocar conosco. Porque a gente tinha um grupo familiar. Minha mãe fazia o segunda voz. A gente tinha um amigo que tocava teclado, que nos ajudou muito também, o Jefinho, um amigo maravilhoso. E a vantagem, desculpa, é que no negócio da banda de casamento, você conseguiu... Vou usar o termo estacionar, mas não é no sentido pejorativo. Você conseguiu estacionar, conseguiu parar numa zona de conforto, onde você pôde lapidar um padrão. Foi que a gente foi meio de propósito. Tipo, a gente montou pra que fosse isso. Tipo assim, já que você é tão desconfortável lá, vamos montar um tipo de música, um estilo de entrega e tudo de acordo com o teu perfil. Desse conta, entendeu? Isso não é um problema. Não é um problema. Tem gente que fala assim, mas o sujeito tem que saber fazer de tudo. Não. Ninguém tem que saber fazer de tudo. Na verdade, eu acho que ali foi o início do meu amadurecimento como cantora. Não exatamente como artista, mas como cantora, porque eu comecei a estar na frente do grupo e me destacar no mercado de casamento, que é um mercado enorme, tem um potencial enorme. E aí, dos casamentos, eu já mostrava há alguns anos, né, algumas canções autorais que eu escrevo desde os 15 anos, né, para ele, e ele achando lindo. Aí a gente, naquela ideia, vamos lançar um show, vamos fazer um show. A gente teve o primeiro filho em 2014, Gabriel. 2017 eu grávida do André, e aí estamos pulando, né, porque a gente ficou eu saí das bandas de baile, ficamos com a Arcos. Eu voltei a dar aula também, terminei a faculdade, dava aula em algumas escolas. Vocês têm 2 meninos. 2 filhos, né? Eu grávida do André, de 7 meses, resolvemos botar o show Alecrim, que foi o meu primeiro show autoral no teatro da Cultura lá de Curitiba, e fizemos o primeiro show autoral. Foi a primeira vez que até nós, familiares, amigos, todo mundo, os músicos que acompanhavam, vimos a Dani no palco defendendo o trabalho dela, do nome dela. Não, na verdade até autoral. A Dani é autora, a Dani cantora. Daniele Souza, a canta-autora, né? Cantora e compositora. Eu percebi, eu só me dei conta quando chegou o Foi vídeo 2017, do show. Depois, eu já vou responder a tua pergunta, que eu falei que era rapidinha, né? Então, TDAH, acelerada. Perdi, não posso olhar lá. Você só que percebeu eu tô quando Gente, eu tô chegou, bonita ali, ó. Aí eu vejo lá, me desconcentro. Para! Só percebeu quando chegou o vídeo. O que aconteceu? A minha sensação nunca tinha ido sozinha. Porque quando você tá em casamento, eu sou a única cantora. Mas o violino tá aqui do meu lado, o teclado tá aqui. Você não tá na frente e as pessoas estão vendo a noiva. E era não estão exatamente olhando pra você. Era um nome da empresa, não era o seu nome, né? Você é uma figura lateral, né? Da cena. E aí fui pro teatro a primeira vez como uma artista. Silvio, a ficha não cai na hora, eu não né? me sentia. Eu tive crise de choro. A gente chamou um amigo, o Paulo Martins, que depois ajudou a produzir os 2 primeiros clipes, né? Como diretor de cena desse show, para ajudar, porque como eu tocava violão em retiros na igreja, sempre tava eu e violão. Eu não sabia o que fazer sozinha, a plateia aqui na minha frente, como é que eu me mexo? Eu sou uma mulher enorme. E foi tudo 80, em 2 semanas. Né? Em 2 semanas a gente produziu o show em 2 semanas. Chamamos o Elias Neves, que é um arranjador pianista que fez o piano, um maestro maravilhoso que apoiou a ideia maluca. A Carla Zago, que é uma das maiores violinistas de Curitiba, faz turnês aí no país todo, até no exterior. Carlinha, aqui, tudo da faculdade de música. Topou também, fizemos nós 3. Ela fez violino, viola e rabeca. Viola, que é o violino maior, não a viola de corda, né? A viola e rabeca. O Elias fez violão e piano e a Dani fez violão e voz. E aí apresentamos esse show. Mas como eu já tinha o Gabriel pequeno, eu pensei, se realizou o que eu pensei. A hora que essa criança nascer, estava de 7 meses. Segundo. Eu não vou dar conta de manter isso aqui. Então, ou eu realizo esse sonho de pisar num teatro e fazer um show agora, e essa força do gestar me levou, porque eu sempre fui muito medrosa de mim como cantora, porque eu passei por muitos processos dentro da família e
na faculdade, em lugares, e até essa resposta da banda de baile, que me diziam, eu sei como é que você é incapaz. Então eu tinha uma insegurança muito grande da minha voz. E pinta também um negócio de uma síndrome de impostor, que eu acho que tem um pouco a ver com as nossas referências do padrão de qualidade que a gente admira. A comparação. E aí quando você vai... Isso aconteceu comigo lá nos primórdios dos anos 80 no rádio. Quando eu fui fazer rádio lá nos anos 80, eu tinha tanta referência de gente de qualidade excepcional que eu admirava, que eu babava de ouvir, que eu não conseguia me ouvir. Que eu achava que não estava bom. Que estava ruim. Porque bom era aquilo que eu tinha como referência. E eu acho isso muito natural. Muito natural. Então, quando a gente foi... E o que foi me dando coragem de assumir essa voz mais leve, tinha uma professora que falava, por que você quer ser uma Ivete Sangalo? Porque eu buscava esse lugar da potência. Sim. Aquilo, para mim, me tornava incapaz. Então, eu queria superar aquilo. E eu tive muita dificuldade, eu não conseguia. Ela falou, sua voz é linda, por que você não assiste um timbre lindo? Hoje a voz dela ressoa na minha cabeça como uma verdade. Hoje eu acredito. Na época eu não acreditei e lutei muitos anos para sair do lugar que é meu. Que hoje eu voltei, hoje eu retomei. E aí você fez esse show foi gravado, foi filmado. Foi filmado. Como é que foi depois quando você assistiu? Não, o que aconteceu? Durante o show, só uma coisa antes, quando eu comecei a ouvir Gal Costa, com voz leve, veio Vanessa da Mata um pouco depois, mas levíssima. assim, eu falei, tem lugar pra mim. Sim. Então essas artistas, Marisa Monte, eu me arrepio de falar, eu comecei a entender... Sendo que a Marisa Monte fazia alternância. Que eu não tinha precisava. um pesadão e também quando precisava. Um flat. Eu não precisava ter uma voz potente, tinha um lugar pra mim. Sim. A Adriana Calcanhoto. Levíssima, né? verdade. Então eu falei, vou entrar, vou... Bebel Gilberto. Nossa. Levíssima. Tem vários, né? Aí eu falei, então tem lugar pra mim. Fizemos o show. Silvio, eu tava tão congelada e tão inconsciente de mim, quanto artista e quanto um ser capaz de fazer bem aquilo naquele momento. Entrei no palco, fechei o olho, fiz o que a gente tinha combinado. Pra mim, na minha cabeça, tava um silêncio absoluto, tava todo mundo odiando o que eu tava fazendo, eu não devia estar ali. O show passou, o show foi uma hora mais ou menos, né? O show pra mim passou em 15 minutos, eu falei, meu Deus, acho que foi R$35 o ingresso que a gente botou na bilheteria, né, pra ajudar a pagar custos, né? Que o teatro era gratuito e a bilheteria era nossa, mas a gente contratou a filmagem, tinha uns custos que a gente não tinha como pagar. Músicos, né? Botamos um ingressinho lá. Eu falei, fiz essa turma pagar ingresso pra vir aqui ouvir 15 minutos de música. Você não imagina o desespero. Quando eu olhei o setlist no chão, vi que era a última, eu falei, gente, é a última música. Eu tava quase pedindo desculpa pra plateia, ainda bem que eu não fiz isso. Aí cantei, a última música acabou e fui pra trás. E eu fui pra trás numa sensação de derrota e de fracasso horrível. Que coisa louca, né? E aí você ouviu... O que aconteceu? A turma todinha fez uma fila enorme pra me cumprimentar. Eu pedi desculpa pra todo mundo. Porque a minha sensação é que eram muitos amigos que estavam lá. Eles estavam indo me consolar pelo que aconteceu de ruim. Ai, Deus. Juro, eu já tô na terapia. Graças a Deus eu faço terapia agora, tá? Terapia é muito bom, terapia é muito bom. Tô melhorando, terapia tá? é muito bom. Aí o que aconteceu? Quando chegou algumas semanas depois o DVD, né? Eu no sentei YouTube, no sofá completo. pra chorar. Ele falou, tá preparado? Eu falei, bota logo esse negócio. Sendo que a gente já tinha conversado antes de que foi um choque pra todo mundo. Eu achava que eles estavam tentando me confortar. Que aquilo era o meu sonho. Eu sou o marido falando, né? Eu não acreditava. Cara, lógico. quando abriu o DVD, ele vai abrindo do escuro, eu vou entrando do fundo, tá tudo escuro, e vai clareando até eu chegar na frente. E um facho de luz, um spot de luz em cima de você. Cara, deve ser isso. Quando eu fiquei olhando a tela, eu não me reconheci. Aí eu olhava para olhar, aquilo foi um choque tão grande. Foi a primeira vez que eu me vi como artista. Mas vinha o medo depois, e se eu não conseguir fazer de novo, porque aquilo que eu fiz foi no susto. Foi uma exceção. Eu não sabia que eu tinha aquele potencial. E foi, né? Enfim, muitas coisas poderiam ter sido melhores, mas foi um encanto para um show produzido em 15 dias. Um artista iniciante. Quase no improviso, né? 13 músicas autorais, todas autorais. Todo autoral, as pessoas aplaudiram todas as músicas e até hoje elas estão aqui agora em Macaé fazendo sucesso também. Então, aconteceu tudo isso. Depois eu demorei muito, né? Ele quer saber o que a gente fez, por que a gente veio no Macaé. André nasceu. Fiz o show Alecrim, Andrezinho nasceu. Sim. Aquele que então tinha 7 meses na barriga da mãe.
começou aquela loucura de uma mãe também de primeira viagem. Segunda viagem, né? Não, segunda viagem. Mas assim, é que o início da maternidade, você vai aprendendo. Cara, agora eles estão com 10 e 7 anos. Eu tô aprendendo. A tua mãe ajudou muito. Vai entrar na adolescência, é tudo novo. Natural, A gente natural. lê, estuda. Ajudei a criar os meus irmãos, mas, cara, é único. Só você vai viver aquela parada ali daquele jeito. Os meninos estavam lá, pequenininhos, chorando muito. E eu comecei a surtar. Porque eu não conseguia trabalhar. E ali também foi um indício que a música é um alimento para o meu equilíbrio quanto ser. Toda vez que eu tô longe do palco, eu deprimo num nível igual tirar o peixe da de ter que água. tomar uma medicação, entendeu? Então, foi muito sofrido. Passamos essa primeira etapa com as crianças, tivemos diversas coisas, mudamos de casa, foi loucura. Veio pandemia, vou pular lá pra pandemia. E eu triste, porque o primeiro show foi em 2017. E eu queria fazer pelo menos um show por ano para ir crescendo como artista. 2019, nada. Continuamos os casamentos, mas como um trabalho autoral, era muito trabalhoso e muito custoso. Deu uma parada ali, né? Eu tentava editais de cultura, não conseguia entrar, não conseguia passar, por uma série de questões. Edital não é fácil. Edital não é fácil. Mas eu tinha feito a pergunta de como vieram parar em Macaé, sair de Curitiba e coisa e tal, porque o Uriel é macaense. Essa que foi a questão. Agora vou dar um picote aqui e ir lá pro canto. Você foi morar em Curitiba. Isso, na verdade eu nasci em Nova Iguaçu. Sim. Mas com, sei lá, 3 meses, meus pais me botaram trazendo uma Brasília e vieram para Macaé. Então Macaense você é, isso. Então, em 2007, como eu trabalhava com tecnologia e aqui o mercado é muito offshore, um amigo que estudou comigo, inclusive no ensino médio do Castelo ali, falou: Uriel, tô aqui em Curitiba, numa startup, e Tererel, vem pra cá. Pula pra cá. Aí eu falei: pô, tô indo. E eu lembro que eu fui com uma mala e um telefone sem crédito. E voltei com a família num caminhão. Era do tempo daquele telefone com cartão? Você raspava o cartão ainda de 2007. Pô, 2007 foi quando foi lançado o primeiro smartphone, aquele iPhone. PT 550. Então era tipo tudo muito, muito começando ainda. Então, no final das contas, eu comecei a trabalhar lá e achei a Dani num forró. Fomos achar um forró lá. Você tava 5 meses lá, né? 5, 6 meses lá. Achei a Dani no forró e foi engraçado porque as meninas do Curitiba, do Paraná, têm medo do carioca, né? Porque acha que a gente já vai entortar ali em 3 palavras, né? E aí, quando eu chegava perto... Essa fama injustificada que o carioca tem de ser malandro, sei de onde tiram isso, Não sei de onde tira esse negócio também. Aí eu lembro de eu ver a Dani, ela era muito expansiva, ela tava destoando daquilo. Essa moça não é daqui. Aí começamos a conversar, teve a história toda. Mas aí, no final das contas, a gente começou a trabalhar nesse projeto com a música, porque o meu propósito era: ela sempre foi uma artista, por mais que ela não reconheça todas essas dores, era sempre muito emocionante. Você vê, um dia tiver a oportunidade da mãe dela tá aqui, você vê ela sentar com a mãe dela para fazer um dueto desses clássicos, é de chorar. Seja do gospel, é um negócio... Eu nunca tinha visto isso ao vivo, como elas fazem. Então isso é muito emocionante. Então ela sempre teve esse talento. E eu ia ali insistindo. Quando veio a pandemia, todos os eventos pararam. Não tinha mais casamento. Ela entrou num quarto, lá a gente tinha a sala virou um quarto dela, assim, pra compor, sei lá, compôs mais de 20 músicas. Umas 40 músicas. E a gente começou a fazer lives pra tentar manter ativo, né? Então, isso começou a fortalecer a relação dela com as músicas dela e a criação de público. Deixa eu te contar como é que começaram as lives. Eu tava triste, abri um dia lá o telefone e comecei a cantar. Ainda lembro o que passou. Nisso, eu já tinha uns fãzinhos por ali, nem sabia. Isso 2020 ali, mais ou menos, né? Na pandemia foi 2020, Foi dezembro de 2020 que começou. Isso. Aí uma amiga entrou lá depois e falou: Dani, adorei a live, muito legal, mas você não cantou nenhuma autoral. Eu fiquei esperando. Por que já você não tinha cantou? Algum público das músicas do Alecrim. Sim. Entendeu? Aí eu comecei a colocar uma autoral e outra, e o pessoal começou a pedir mais autoral. No fim, nos últimos ali, 2021, 2022, eram só lives todas autorais. Eu compunha à tarde, na hora da live, gente, vou mostrar uma música nova pra vocês. E mostrava a música. A pandemia foi a era das lives, Isso, né? Ajudou muito. E daí, nesse processo, a gente descobriu as dificuldades que a gente estava tendo com as crianças, que eles eram neurodivergentes, né? Tava bem no finalzinho ali. E a gente estava sem nenhuma rede de apoio. Então, de família. O André, mais tarde o Gabriel. Depois o Gabriel. E aí, os 2 autistas, né? Nível de suporte diferente.
Mas a gente tinha rede de apoio das pessoas que eram até os padrinhos deles, que a gente alugava a casa, nos ajudaram demais, os anjos, assim, tratavam a gente como filhos. Mas não é a mesma coisa do que ter os pais, alguém ali perto. Então, no final das contas, a gente, quando deu 2022, eu trabalhava home office com tecnologia. Sim. As empresas não voltaram pro presencial. O home office veio para ficar. Exatamente. E aí eu falei assim, opa, eu tô com uma renda razoável. Home office por home office. Por qualquer lugar na internet eu posso estar na beira da praia. Se eu tiver uma conexão de internet boa, eu tô trabalhando. Vou para Macaé, onde eu tenho suporte familiar, rede de apoio. E a gente até pensou... Dias quentes, ensolarados. Isso é lá outro é muito ponto. frio. Lá é lindo, mas é muito Curitiba frio. não é só o frio. Você vai ter frio polar, granizo, tempestade, calor de 45 graus no mesmo dia em 2 horas. Sim. Então isso, as crianças toda hora doentes. Então Sim. a gente veio e a gente sabia que... E o frio mexe muito com o emocional. Sim. E isso, a gente estaria Mexe perto do mais. Rio. Então, para a carreira dela, a gente não precisava ir para o Rio, porque o Rio também está muito intenso, viver ali, mas a gente estaria a 200 quilômetros do E os meus Rio. sogros daqui, de vez em quando, entravam num vídeo, pra gente se falar por vídeo, e viam as crianças. A minha sogra, por obra do destino e misericórdia divina, é uma mulher espetacular. E ela é professora especialista do AEE, Na que educação é especial. a educação especial da rede pública. Então ela tinha anos de experiência, 20 anos de experiência com lidando crianças com autistas. as crises dos autistas e com as diferenças das crianças. Ela começou a ver a gente sofrendo lá e falou, gente, venham pra cá. Eles começaram a falar, aqui vocês vão ter praia, o Andrezinho não vai ficar doente por causa do frio, eu ajudo vocês. Ó, me repite de falar. E aí ela começou a falar. E a ideia foi amadurecer. No ano de 2022, que foi o ano que a gente veio pra cá, chegamos agora, Sil. Glória a Deus. Chegaram em Macaé, gente. Chegaram em Macaé. O ano de 2022 foi um ano de muita chuva e frio em Curitiba. Eu lembro que a casa inteirinha mofou. Eu jogava travesseiros e roupas e coisas, porque não tinha nem... Você lavava, deixava dentro de casa nos varais, porque não tinha como pôr pra fora, não tinha secadora pra atender aquilo. E as roupas mofavam, estragavam. Eu não consigo morar um ano no lugar assim. Não. Aí o que Eu não aconteceu? Foi um ano muito difícil pra gente. As crises das crianças pioraram, a gente ainda não sabia do Gabriel. Então começaram a acontecer coisas que, quando chegou em outubro, eu olhei pro Uriel e falei, vamos embora pra Macaé. Ele falou, o quê? Tá falando sério? Eu falei, vamos embora. Vamos experimentar, né? A gente tinha uma casa alugada, mas a gente tinha uma casa... Ele tinha acabado de comprar sofá novo, máquina de lavar louça, porque a louça na pandemia virou uma guerra nas famílias todas, tá? Sim. Vamos dizer a verdade. Cara, eu com 2 crianças, aquele monte de coisa, aula online, que eu já era professora ali também, atendi online. Aquelas louças se acumulando. Mas as lives, né? Que a gente estava tentando forçar a carreira a gente ali. sempre tem uma rotina muito intensa. Então, tinha acabado de comprar um monte de coisa cara, tá? Para que tava pagando. A gente se olhou, foi tanta luta em 2022 que Curitiba nos expulsou pelo que a gente estava vivendo naquele momento. E aí, vou pedir aqui a Larissa para cortar para mim. E aí, a chuva, o mofo, a necessidade natural que as suas crianças tinham de uma rede de apoio mais qualificada e mais antenada, a facilidade que o trabalho do Uriel proporcionava com o home office, enfim, todos esses fatores fizeram a Macaé ganhar você. Ganhar o seu talento. Eu fico muito feliz. Porque... E é sério, não é confete, eu nem sou desse tipo muito do confete, não. Porque é o seguinte, eu tava ali, voltando ao sábado passado no Calçadão, assistindo a sua apresentação, e eu sou muito de ficar observando. Em determinadas situações eu gosto de observar o entorno. É muito da minha natureza de profissional de comunicação. E eu percebi, assim, bastante a surpresa das pessoas que não te conheciam. Porque existe um time de artistas locais que já são conhecidos. O Robson Fará, conhecido, o Robinho Ávila, Nani Sanfer, Glauco Andréa Martins, que vai ser a próxima. Andréa Martins, querida Dedéia, minha amiga Andréa Martins. Alita Lopes. O Alita Lopes, Anderson Lange. Enfim, me falta nome. Aquino Williams. Filha do meu querido amigo Jaci. Enfim, tem um timaço aqui. Então, quando pinta alguém diferente, todo mundo sabe que... Não, mas essa aqui eu nunca vi.
Quem é? Então a gente percebia isso. Eu ouvia as pessoas falando, poxa, essa menina canta pra caramba. Quem é? De onde saiu? De onde saiu? De que planeta veio? Ninguém viu antes. Então é nesse sentido que eu digo que Macaé ganhou, porque ganha mais um talento. E um talento que já chega prontinho, né? Porque todos esses aqui que eu citei, alguns eu tive o prazer de ver o início. André eu vi cantar a primeira vez, Kine eu vi cantar novinha, fazendo um show inspirado na Amy Winehouse, maravilhoso, alguns anos atrás no Centrinho. Enfim, uma porção dessas pessoas. E você chegou pronta. Então acho que assim, a cidade ganha uma artista pronta. Nesse sentido eu acho muito legal. Toda uma caminhada, né? Os casamentos amadureceram muito a gente. Nesse processo de live da pandemia, tiveram esse boom, né? Teve esse boom dos cursos online. Isso. Então a gente buscou, tanto o Uriel foi buscar os cursos de produção, porque ele gostava e ele queria conhecer os equipamentos para melhorar as minhas lives. Sim. Quanto eu fui fazer os de canto, de produção artística para entender a coisa da carreira. E muitos artistas se lançaram nesse movimento. Como é que eu gerava dinheiro para impulsionar minha carreira? Isso. Fizemos como é que eu monetizo esse negócio? Descobrimos o potencial do financiamento coletivo. Fizemos os 2 primeiros clipes durante o processo da pandemia, que é o Calma, né? E o Será que é Sorte? Com financiamento coletivo de, acho que 38 pessoas me apoiaram no primeiro, eu acho que 40 no segundo. E não pagaram os custos da produção. E pagamos a equipe que trabalhou pouco, videoclipe, né? Mas assim, e música, conseguimos, pagamos e temos os 2 videoclipes que já estão passando na Inter TV aqui. Que legal. Então é muito importante essa produção do artista, né? Você precisa ter essa divulgação audiovisual em qualidade, né? Na prática, o fato é, aqui, esses artistas daqui, vocês viram essa parte da história. A Dani não. Então parece que ela chegou pronta, mas existe realmente um trabalho enorme anterior sendo feito de profissionalizar tanto ela se desenvolver ainda mais como artista que já era, como compositora, mas como a gente entrar como o indústria da música, né? Quando foi final de 2019, Andrezinho já estava com 2 anos. Apesar das dificuldades, eu fazia muita força para voltar. Eu queria fazer outro show autoral, buscava os editais. Aí eu trabalhava numa escola e soube da audição do The Voice. The Voice. Sim. Passei na seletiva de Curitiba e fui para São Paulo. O Uriel foi comigo, a gente fez vaquinha para passagem aérea. Fomos fazer a audição lá. 5 dias antes de fechar tudo. Fui bem. A gente ouvia 2020, já rumores da pandemia, mas não no Brasil, né? E aí fui bem na audição, mas não passei. Tinha um artista... Quando eu cheguei lá, Silvia, porque eu vim da igreja, depois dos casamentos, eu tinha uma estética, um estilo de cantar, de me vestir. Quando eu cheguei, eu vi o estilo da galera de São Paulo, os tênis, aquelas coisas, então tudo fecha, os cabelos, as tranças. Eu falei, cara, eu me senti muito brega com a roupa que eu tava. Eu falei, meu Deus. E assim, tinha tanto artistas bem mais jovens que eu, quanto mais velhos, né? E todos cantando muito bem. Alguns já tinham ganhado esses realities em outras emissoras, né? Eu falei, aí eles mostravam, eu tinha 1.000 e poucos seguidores no Instagram, eles tinham 10 mil, 20 mil seguidores. Eu falei, gente, o que eu sou aqui perto dessa turma? Fiz bem, mas não passei. Mas na verdade eu tenho a sensação que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de análise, porque eu sou da opinião de que tem espaço para todo segmento, tem público para todo mundo, e às vezes, para falar do The Voice, às vezes o olhar daquele corpo de jurados ali pode estar voltado de repente para alguém que está fora do senso comum. É o ponto fora da curva. Às vezes um Lulu Santos, um Carlinhos Brown da vida ali, está exatamente buscando o ponto fora da curva. E todo mundo está no efeito de manada, com o mesmo tipão, o mesmo jeitão, e de repente aparece alguém totalmente fora. Mas tem um outro propósito. Esse alguém que pode ser capturado. Mas tem um outro propósito que a gente conversou muito, porque essa experiência foi um pouco dolorosa para ela, que é o The Voice é um programa de TV. Sim. No final, tudo é planejado para manutenção e crescimento da audiência baseado no programa anterior. É isso. E no business do negócio. Eles têm que ter propaganda, eles têm que ter patrocínio. Foi mais uma mensagem do mundo. Sim. Então não era uma Você comparação. Não serve sim. para isso.
Você não segue. E aí, cara, Mas aí são os temas dela, né? Foi como funcionou na tua cabeça. Mas na verdade a coisa vai além. Talvez esteja mostrando o olhar de quem tá de fora, que a gente sempre fala assim, tá te mostrando que você não tem que olhar para a comparação. Você tem a sua caminhada e o que tá te construindo artisticamente é o seu caminho. E que essa mistura que traz esse processo. A gente vai ter muitas portas fechadas e muitos nãos. Sim. Faz parte da caminhada. Não desista. A sua porta vai estar ali em algum lugar. Tanto que esse evento quando a gente chegou aqui em Macaé, ela não era conhecida, então a gente sabia que ia ter uma adaptação ainda para chegar. E a gente começou a tocar em julho de 2023, foi quando a gente fez o primeiro barzinho. Antes de falar do início, né, da gente cantando em Macaé, aquilo que eu te falei no início. As crianças em crises absurdas, porque a gente estava tentando entender e lidar com aquilo. De cidade. Viemos em busca de rede de apoio. Macaé é muito menor que Curitiba. Aqui, samba, a gente vê muito, Beatles, rock, choro. Mas no meu repertório, que é um mais MPB, você até vê um outro, mas eu falei, não vai ter espaço para minha música aqui. O que aconteceu? Acabou a carreira da Dani, vou cuidar dos filhos, talvez vou ser professora, 43 anos, acabou, né? Não, mas acaba que tem de montão. O que aconteceu? Pior que tem. Eu parei de cantar, eu saí do palco, adoeci. Fui pra mas aí eu não deixo. Aí ele me levou pra jantar lá no Feito com Arte, pra me animar, porque eu tava chorando, eu tava muito mal. Cara, durante o jantar, todo o repertório que tava tocando era o nosso repertório. Músicas lindas. E aquilo me deu um bem-estar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, se eu marcar um show aqui pra você. Que o lugar é uma graça, né? Feito com Arte. Ele falava, vou marcar o show. Não marca. Eu já depressiva, eu não queria nada, né? Aí eu falei, tá, venho. Gostei daqui, venho. Marcou. Dia? A gente saiu de lá, deixou o contato dia 28 de julho de 2023. A gente fez o primeiro show em Macaé. Mas aí era tipo assim, né? Esse repertório realmente aqui na cidade, ele era muito pessoal fazendo voz e violão. Quem toca? Marisa Monte, né? A artista que ninguém conhece, de repente vai colocar uma música autoral, pode... E aí ela fazia um violão, eu fazia um outro violão e a percussão, e aí a gente fez a primeira... Mas né? A gente sempre já deu, nessa fase na música, a gente sempre vai colocando autoral no meio. Isso. Eu acho que no início eu não falava que era autoral, mas eu tocava. Não, até falava. Eu acho que o que aconteceu é o seguinte, com as lives, como eu sou de Macaé, eu acabei também, a gente sem querer construiu também um público aqui. Já tinha gente que acompanhava. Alguns amigos que acompanhavam. Nossa, tua esposa canta muito bem. Eu acho que uma grande sacada é não falar que é autoral no primeiro momento. Coloca ali, porque vão dizer assim, isso deve ser do Vanderly, deve ser do Leone. Deixa pensar que não tem problema. O negócio é a música fixar, o refrão pegar. Isso. Aquela do Vanderly, vou tocar daqui a pouquinho. E toca na próxima vez. E deixa pegar. Não, é super eu percebo que quando alguém fala, agora eu vou tocar um negócio que é autoral, eu nessa minha coisa de ficar olhando reações, eu percebo as pessoas torcendo um pouco o nariz. É porque, se venhamos e convenhamos, não sei como é que é a sua experiência. Às vezes o cara tá com um show muito legal. Quando ele fala, vou cantar um autoral, não é legal. Assim, nós temos compositores incríveis. Mas a minha experiência, na maioria das vezes, era uma música mais chata, ou que destoava do repertório. Não acho, não. Sabe o que acontece? Eu acho que o que rola no Brasil é o seguinte. Eu estou dando muita opinião aqui, gente, pelo favor, me perdoem. É a nossa experiência. Mas o que eu acho que rola no Brasil é o seguinte: você pega uma mesma letra, você diz que é autoral, que é sua, ela tem uma reação. Você diz que é do Carlinhos Brau, o público tem outra. Total. Mas é marca. É igual qualquer... O que faz você pagar mais por um iPhone do que no Samsung? Sim. É um projeto de marca. A marca. Você tem a relação afetiva com a marca, com a figura. E a história desses artistas que já fazem parte do teu organismo, do teu consumo, né? Você chegou em Macaé, fincou os pés e começou a tua carreira. Futuro, o que você pensa? O que vem pela frente aí? Julho nós fizemos barzinho, mas em abril a gente tinha chego. Antes um pouco. A gente chegou dia 18 de dezembro de 2022. Final da Copa do Mundo, o jogo mais interessante da história. Eu fiz uma live. Eu fiz uma live cantando, que eu tava muito mal, abri o celular. Você tava aqui já? Eu tava aqui, fiz uma live. Uma menina de Rio das Ostras viu a live, gostou. E mandou depois para mim no direct o link do edital que estava aberto de Rio das Ostras, do teatro, João Barcelos, que eles cedem o teatro para você fazer o show. Isso. Aí eu fui lá em Rio das Ostras, fui na reunião, fui com a minha cunhada, pegamos uma data 22 de abril, acho que era 29 de abril, uma coisa 22. Assim, de 2023.
Passamos, conseguimos botar o primeiro show autoral Rio das Ostras no teatro. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, ninguém me conhece, ninguém vem no show. A gente chegou a divulgar, mas entre equipe e parentes foram 15 pessoas pra dentro do teatro. Mas ele com a visão dele... Mas é que tinha um objetivo, não era público. Você não é conhecida aqui, a gente já estava tomando um gostinho, vendo a cena cultural daqui. Ele falou, você precisa ter material atualizado. Vamos fazer o show para ter foto e vídeo nova sua pra gente fazer alguma divulgação. Porque na época do Alecrim ela alisava o cabelo. E aí até ela assumir o black, a gente não tinha mais nenhum material visual com a foto nova, com a estética nova. Tinha dos clipes, né? Que a gente fez os clipes. Isso, mas assim, pro palco, né? E aí acabou, a gente conseguiu produzir o show também, tá online, tá no todo YouTube. Autoral. Todo autoral, ela sozinha, voz e violão lindo ficou. Mas aí a gente saiu com um material bom de audiovisual, material bom de foto para começar a trabalhar. Aí em julho a gente fez o primeiro barzinho e a reação do público já foi positiva naquele dia, né? Os donos da casa, que são os maravilhosos. Os donos, o Léo lá e a Ana Paula, eles gostaram e chamaram a gente de começaram novo, a chamar. Aí a gente começa com esse trabalho voz e violão. Só que aí eu comecei a perceber que o pessoal aqui, e aí a coisa da cidade quente, mesmo quando era voz e violão pro repertório MPB, alguém botava um baterista. Aí eu falei com ela, sim, a gente vai botar um baterista. Não sei o que era. E eu brigando com ele. Falei, tu é doido, que hora que a gente vai ensaiar? Botamos um baterista. Daí daqui a pouco chamam um saxofonista e um baixista. Vamos testar. E começou a tomar um corpo. E as músicas autorais começaram a ter uma repercussão muito boa durante. Porque a gente tem um mix que vai atender barzinho 3, 4 horas. Você tem que ter o cover, porque as pessoas estão indo lá, não é pra ver ela. Mas a gente colocava e começou a funcionar. Isso começou a ter uma projeção. Daqui a pouco conseguimos abrir ali o Sacra Beer, já no ano passado. Isso. Aí, feito com arte, Sacra Beer. Aí, vamos montar uma banda. Aí eu falei pra ela, vamos montar uma banda. A gente começou a produzir já em 2023. O bom é que Macaé tem muito recurso humano para montar banda. Mas, e na verdade, por coincidência, o Guma, que é o Fábio Guma, que é o baixista que toca com todo mundo, é maravilhoso. O baterista e o guitarrista são de Rio das Ostras. Por uma série de motivos. Mas aí o que aconteceu? Em 2023 a gente começou a trabalhar a nova música, que vai ser lançada agora nos próximos 60 dias, que chama Novo Chega, com o Guto Rodrigues, da GR Produções. Sim, grande Guto. Guto maravilhoso. Banda Domínio. Exatamente. Esse aí é... Que era o Mac Coisa primeiro, depois Banda Domínio. Grande Guto, querido. E aí o Guto... Tem um estúdio maravilhoso. Isso, e ele que produziu a nova música, e tá lindíssima. E aí a gente começou a trabalhar com ele ali, e aí a gente, vamos montar uma banda. A gente chegou até a começar um trabalho com ele, mas que não conseguimos ir pra frente. E aí, ano passado, a gente montou a banda. E aí a gente chegou ao edital. Fomos em fevereiro. Teve um tira-dúvidas do edital de credenciamento de artistas. Porque o credenciamento de artistas, ele é uma oportunidade de você receber um cachê que te banque o processo. Porque o barzinho na noite não faz isso. Ele é pra te mostrar. E aí a gente... Não vamos fazer. Em julho a gente conseguiu credenciar. Só que aí entra o período de parada por causa da eleição, né? Isso então, 2024 agora. E agora, e inclusive um alerta aí para os artistas da cidade, reabriu o cadastramento para os artistas locais. E, gente, funciona, é real, é enjoado, porque é edital, então tem uma parte aí que... Mas todos nós que já fizemos, estamos nos ajudando e nos dispomos a auxiliar os artistas que precisam. Tem uma burocracia, naturalmente. Tem. É dinheiro público. Não vai ser entregue só para ser legal, entendeu? Então, então tá funcionando. Então, a gente tinha esse plano. Olha, vamos continuar nos barzinhos. É muito desgastante. Não rende financeiramente. Mas era uma forma de botar o trabalho dela. Aí o pessoal fazia vídeo, fazia story e começava a ter... Divulgar, né? A divulgar. Aí a gente só com isso batemos 5 mil seguidores no Instagram. Conseguimos avançar. Que legal. Até ser chamado. Quando a gente fosse chamado, a gente estaria pronto. Não deu outra. Os restaurantes viraram ensaios abertos com a banda, porque a gente não tinha grana para bancar o ensaio. Então foi amadurecendo o repertório. Quando a prefeitura chamou na semana passada, nossa, a gente começou a festejar. Tava fiadinho, mas a gente estava pronto. Legal. Que é um repertório de 1h30 que eu já tinha separado, já estava tudo pré-produzido. Porque no restaurante a gente toca de 3 a 4 horas. 40 músicas. O que esse produtor fez?
ele montou o show de 1h30, que dentro tá dessas 4 horas. Horário. Então, todo show a gente está ensaiando o nosso show. Na ordem que seria esse show curto. Abertura, encerramento, tudo. E aí a gente, nesse processo, quando a prefeitura chamou, pra gente foi uma alegria enorme, obviamente, por 2 motivos. A gente gritou muito. Porque tem toda essa história que a gente contou aqui de luta, hoje a gente só consegue fazer porque tem o apoio da minha mãe, ela ajuda com as crianças Os meninos estão bem? Estão se adaptados. Conseguimos aqui médicos maravilhosos. Isso. Agora estão na terapia medicação. Então estão medicados com terapia. Então a rede de apoio funciona. Há uma rede de apoio muito legal em Macaé. E aí no final das contas, também. No final das contas, quando chamou, eu falei, pronto, agora é a hora das pessoas verem quem é essa moça. Porque é isso, é num ambiente público, num lugar público, com um som de qualidade. O compartilhamento na rede da Secretaria de Cultura. Exatamente. Então, vai ter o show de Ana do Rei. Você vai lá na Secretaria, vai ver, você passa o vídeo, tá minha cara lá. Aí você começa a ver a pessoa. Saiu na capa do debate. Aí você, por exemplo, um comunicador importante da cidade, viu. O COI, que é um produtor do Lagoa Rock, teve a oportunidade de ver, gostou bastante. Na noite anterior, no Feito com Arte, que a gente tocou, a Agnes, que também é uma produtora extremamente importante da cidade, viu. Então a gente falou, a Secretaria de Cultura viu que é uma artista credenciada, mas tá muito preparado o trabalho. E aí aquilo que você falou, nossa, tá pronto. E tá, porque o nosso sonho é ir pros palcos grandes ali da praia e região, né? Isso aí. E aí a gente tem isso tudo muito... Crescer, né? A nossa ideia era lançar 4 singles por ano, pelo menos. Queremos tentar esse ano. Vamos lançar o primeiro agora e a gente crescer. Fazer parcerias ou collab, né? Com artistas também daqui. Então a gente buscar esse espaço de aparecer. Ganhar os palcos macaenses. Precisamos conquistar Macaé. Isso aí, no final das contas, eu penso assim. Existe um plano, a gente tem, e como eu estou me especializando já há muitos anos e cada vez mais nessa parte do music business, existe um plano para ela, inclusive de dinheiros, como captar dinheiros. E que agora, com a contratação da prefeitura, abre espaço para a gente fazer isso. E aí a gente consegue falar, putz, é real, ela consegue levar público. Aconteceu, teve uma casa aqui da cidade, eu não sei se eu posso dizer o nome, mas então não vou falar, que ele nunca tinha visto, não sabia quem ela era. Ele tava lá, ele filmou, fez o story e meio que já contratou a gente sem a gente ter terminado o show. Ele botou, tipo, queremos a Daniele Souza no lugar tal. E aí, em breve. Então, eu já saí de lá, já chamei, e aí, vamos? E tal, vamos marcar e tal. Então, aí a conversa muda. Porque a gente está sendo contratado pela qualidade do trabalho. Não é a gente buscando mais espaço só. Porque antes era só a gente batendo na porta, gente, dá um espacinho aqui, é um trabalho legal. Dá um espacinho aqui, é um trabalho legal e tal. As pessoas surpreendiam. Disseram não, a gente... Naturalmente. Faz parte. Fechadas, faz parte do jogo. Aí agora não, o pessoal viu e teve um rapaz, como é que é o nome dele? Rômulo. O Rômulo. Tem um rapaz, a gente contratou o fotógrafo, o Alex, que tá fazendo foto e os vídeos, e tá ficando lindo o trabalho também pra gente poder divulgar. Mas teve um rapaz que fez um story específico, a gente teve um monte, que ficou a coisa mais linda. Profissional, assim. E esse vídeo é o vídeo de maior audiência que a gente já teve na nossa vida enquanto rede social. Artistas, né? E ele virou uma ótima ferramenta para eu conversar com os contratantes. Então a ideia agora... O vídeo da apresentação, ficou essa lindo. Coisa de captar, né? Ter uma foto profissional, ter um vídeo profissional é o que faz você vender o show seguinte. E não é só isso, né? Ela realmente foi uma artista que impactou muito. Né? Teve gente mandando no Instagram, eu não sabia quem era você, eu fiquei hipnotizado por 1 hora, parado, sem conseguir ir embora, porque... Então, assim, a gente sabe que a gente conseguiu entregar bem como equipe, como banda, e a Dani, ela talvez não tenha muita noção do quanto ela conseguiu. Ou seja, a Daniele Souza chegou em Macaé para ficar e para brilhar. Dani, queria agradecer por essa cidade, queria agradecer muito a tua presença aqui, a Auriel também, e falar assim que bacana que você está em Macaé, que a tua carreira
decole. Ela já deu algumas decoladas ao longo da história, mas que agora essa decolada possa alçar um voo e manter-se num teto alto, legal, que daqui você ganha o Rio de Janeiro, que você realize o sonho de fazer o teatro, o tão famoso e sonhado teatro de Curitiba, enfim. Eu acho que quando a carreira decola e o público adere, o céu passa a ser o limite, né? Eu acredito muito nisso. E tudo é começar, né? Tudo é começar a ganhar o primeiro espaço, começar a botar um pé ali entre tantos pés que já estão posicionados, botar o teu pé ali também e fincar a posição no mercado. A gente percebeu assim que existe uma cena. Existe uma cena, é assim tudo. A cena, o que a gente tem percebido é que esse tipo de repertório de MPB com banda não é todo mundo que está fazendo na região. Então a gente já consegue criar um formato diferente. Espaço, tem espaço e tem muita gente que está precisando retomar essa música, porque tá tendo muito espaço pro pop, muito espaço pro funk, e essa música nossa que da MPB, ela então, às vezes vai ficando para trás. É um resgate, né? Olha, no Instagram você encontra a Daniele Souza, tem lá os vídeos, carreira, enfim. O vídeo, inclusive os vídeos da última apresentação no projeto Choro na Rua, aqui no Calçadão no Rui Barbosa, você encontra lá no @Voz da Daniele Souza, Souza com Z. Tudo junto, Voz da Daniele Souza, isso. Voz da Daniele Souza. Com Z. Tudo junto. Voz Daniele Souza. Voz Daniele Souza. Eu falei errado aqui. @Voz Daniele Souza, Souza com Z, porque tem muito Souza com S, né? @Voz Daniele Souza. No Instagram tá tudo lá. Queria agradecer demais a tua presença. Desejar cada vez mais sucesso. Uriel também. Parabéns pela gestão da carreira da Dani. E é isso. Esperamos e vamos voltar. cantar. Esperamos voltar. Daqui a pouco tem um lançamento para fazer. A gente convite vai, está feito. Assim que tiver a música lançada, a gente com certeza vai querer voltar aqui para mostrar. Junto aqui, tá bom? Porque tá linda a música. Obrigada, Silvio. Abraço, sucesso para vocês dois. Obrigado. Obrigada, grande abraço. Um abraço a todos também. É isso aí, gente. Esse é o Culturando. Além de falar de cultura, de artistas, de protagonistas da cultura, daquilo que acontece em Macaé, a gente também aproveita para contar histórias, porque sempre tem uma história por trás de qualquer carreira, de qualquer artista, de qualquer pessoa que sonha, que ousa sonhar e buscar um lugar ao sol. Acima de tudo, sempre há uma história também. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Eu lembro, peço mais uma vez, se você não é um assinante ainda, assine esse canal, ativa lá o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, que é para todo mundo também ver o nosso podcast e esse conteúdo chegar para mais pessoas. Encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.